Seja bem-vindo ao Grego Bíblico. Para você que está aprendendo esse novo idioma, novo, porém antigo, porque o grego koiné não é mais falado. A leitura é feita com a pronúncia chamada erasmiana, com uma ligeira adaptação, porém não visa para a conversação, e sim, como eu falei agora há pouco, para a leitura do Novo Testamento. Mais importante do que você saber identificar cada uma das letras do alfabeto grego, e eu vou fazer isto contigo, nós temos aqui o delta, corresponde ao nosso D, o epsilon, que corresponde ao nosso E, o sigma, o nosso S, ômicron, O, iota, I, lambda, L, epsilon novamente, E, gama, G e o ômega, que é o longo que nós temos aqui. Uma vez mais, ômicron, O, nós temos aqui o T, o iota, o S, o Y. Parece o U, mas é Y, som de I. S com I, si, ok? Prosseguindo, apenas para identificar, E, I. Como se trata de um ditongo, EI. Temos aqui o pi, que se encontra na forma maiúscula, porque trata-se de um nome próprio. P, E, T. Esse aqui que parece o nosso P em língua portuguesa, na verdade é o R, é oro, ro, oro, no grego antigo, no grego koiné. Parece, mas não é. Temos o ômicron e o Szinho aqui na forma final. Note bem, quando o S estiver no final da palavra, ele ganha essa forma. Quando estiver no início da palavra, como na palavra soy, você observa que ele vai ter esta outra forma, e quando ela se encontra no meio da palavra, também esta forma aqui. Vamos por parte, e você tem algumas informações nessa nota aqui à parte. Na verdade, está abaixo. De é uma conjunção. Observe que ela dá uma ênfase, é algo enfático e é traduzido como e. Então, Jesus, porque é ele que está falando, é ele que está se dirigindo, é ele que está, enfim, se expressando, ele está sendo enfático. E soy, aqui a ideia é te. Esse soyete é um pronome pessoal na segunda pessoa do singular, no caso dativo. Esse te é e, a ti ou te. Por que falo isso? Quando a gente utiliza a primeira pessoa no singular, a gente pode observar que tem alguns fatos importantes que a gente precisa sempre atentar, porque é algo usual em nossa língua portuguesa. E o que eu quero chamar a atenção é porque, quando eu falo eu, a primeira pessoa do singular, é quem fala, não é assim? Isso mesmo. Eu se refere à primeira pessoa. Logo, a quem está falando ou a quem fala. Agora, quando eu me refiro na segunda pessoa, tu é a quem fala, não é assim? E por isso tem essa expressão soy, que aqui está como te, e a ti. Esta é a ideia.
Na sequência, nós temos um verbo, lego. Esse verbo está na primeira pessoa do indicativo ativo. O que eu posso falar sobre o verbo? Algo que a gente ainda não estudou, não viu em nenhum vídeo aqui nessa plataforma, mas que verá em outro momento. Nós podemos adiantar o seguinte: quando se trata de verbo, a gente vai ver que tem o tempo. No caso, este aqui, Lego, ele está no tempo presente do modo indicativo. Este modo, que eu mencionei, indicativo, ele vai dar a ideia de algo incompleto, é algo que está, vou dizer, durando, é uma ação durativa, é como se estivesse em andamento. Tipo assim, eu digo, mas com aquela ideia de que eu estou dizendo. Eu posso dar uma pausa, como esta, mas eu utilizo Lego, ou seja, eu não terminei de falar, eu continuo falando, porque se encontra na primeira pessoa do presente do indicativo e na voz ativa. Eu digo, eu falo, eu estou falando. Agora, a próxima palavra, hot, hot, observe que aqui nós temos, primeiramente, o que vem na frente é uma aspiração áspera ou um espírito forte. É uma coisa ou outra, vai depender de como a sua gramática e o seu professor se referem. Mas quando você ouvir falar sobre aspiração áspera, saiba que equivale, é a mesma coisa de espírito forte, porque vai afetar a pronúncia quando estiver desta maneira aqui. Esse primeiro sinalzinho. Esse sinal, essa aspiração, o espírito, não é tratado como se fosse um acento. É um sinal diacrítico, vou dizer assim, mas não necessariamente um acento. O acento é este que vem a seguir. É uma das maneiras, uma das formas de ser acentuado. O acento, ele serve para indicar a sílaba tônica. Então, eu sei que nesta vogal aqui, O, vai estar a sílaba tônica e não nesta sílaba aqui. Agora, como aqui é aspirado, ou você coloca aquele H em inglês, como na palavra house, ou você coloca um Rzinho fraquinho, hot, hot. De, soy, lego, hot. Hot é uma conjunção que pode ser traduzida como que ou porque. Aqui foi traduzida apropriadamente como que. Se a gente viu que soy é um pronome pessoal na segunda pessoa do singular, observe que agora a gente vai ter o tu. Digo, isso mesmo, o tu, mas numa outra forma. Na outra forma, que aqui no caso é si, sigma com y, si, si. Esse si significa tu. Muda a forma por conta dos casos que sempre estão em plena concordância dentro da gramática grega. Temos ei, que aqui é traduzido como és, e o nome Petros. Por que é Petros e não Petróis? Por conta deste acento aqui. Daqui é um acento. Se acento tivesse no O, Petróis. Como está aqui, indica que a sílaba tônica é esta aqui, Petróis. Fiquemos com estas observações. São coisas bem sucintas, resumidas, mas que certamente vai ajudar aquele que está iniciando
grego a prestar atenção numa sentença, porque a grande sacada do grego não é sair falando o grego koiné, porque visa somente a leitura, não a conversação. O importante é você compreender cada termo gramaticalmente, não ter uma noção não apenas da questão morfológica, da estrutura da palavra, da forma, mas também dentro de uma análise sintática. Esta é a grande sacada, é você saber distinguir uma coisa da outra. E daqui para frente, vocês podem observar, sempre eu estou utilizando as cores para mostrar como é em grego e português. Você pode ler aqui Lego. O que é Lego? Só observar que a ideia é digo. Mas por que eu coloquei vermelho aqui? Porque a ideia de eu estou dizendo, eu digo, eu falo no sentido de continuar falando. Você bate o olho aqui e vê que tem essa expressão se. Se. O que significa se em português? Tu. O que é ei? És? E assim por diante. Algo prático, fácil de assimilar, mas tem que memorizar e gradativamente aumentar o vocabulário. Não é de uma hora para outra, e é através de um estudo sistemático que vai exigir também disciplina, esforço e bastante dedicação.